Olá, eu sou a Rafaela Padilha e estou aqui para apresentar mais um episódio do IBGM Cast, o podcast do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, que criou este canal com o objetivo de debater os principais problemas do setor joalheiros e buscar soluções e inovações. Hoje quem divide a bancada comigo é Manuel Bernardes, que é joalheiro e conhece a prática, o dia a dia das indústrias, motivo pelo qual o Manuel irá conduzir a nossa entrevista. Mas antes de transferir a responsabilidade para ele, vou apresentar o nosso ilustre convidado, que é o jovem designer Pedro Youssef. Ele é formado em design de produtos pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, com especialização em técnicas de ourivesaria no Ateliê Califórnia 120 e pós-graduado em ciência do consumo aplicado pela ISPM. Isso é só uma parte do currículo desse jovem designer que está se destacando no mercado de joias brasileiras e que é o queridinho das estrelas. Manuel, por favor, assuma essa enorme responsabilidade de conduzir o nosso bate-papo. Obrigado, Rafaela. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje com vocês. E realmente é um prazer ter o Pedro aqui, o Pedro que representa a renovação da indústria joalheira, a visão mais moderna, mais digital que nós podemos ter. Pedro, conta para nós como é que foi esse interesse, como é que nasceu esse interesse pela ourivesaria e de que forma essa expressão lhe dá essa sensação de estar transformando o mundo através da joalheria. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui, falar sobre essa profissão que eu amo e esse mercado que tem tanto para evoluir cada vez mais. Eu comecei, na verdade, a minha paixão sempre foi por ferramentas e eu sempre fui muito curioso. Então, desde criança, eu prestava muita atenção em trabalhos manuais, né? Desde o trabalho que a minha avó fazia com tricô e crochê, que me intrigava para eu entender como era feito, como resultava, né, esse trabalho, e me encantava o movimento que era feito pelas ferramentas, que no caso eram as agulhas. Diante disso, eu fui sempre cada vez mais experimentando novas formas de criação e de trabalhos. E quando eu estava para me formar no colégio, eu fui pensar o que eu poderia fazer para continuar brincando, né? Na verdade, eu digo que eu cresci e eu continuo brincando com o que eu sempre fui apaixonado, que é criação e mão na massa. E aí eu fui fazer faculdade, e na faculdade eu descobri depois a parte da ourivesaria. Eu nunca pensei em ser ourives, eu nunca pensei em trabalhar com joias. Isso foi um caminho que ele foi naturalmente acontecendo, porque eu encontrei na joalheria um cenário onde eu podia colocar toda o meu desejo de criação com técnicas refinadas e resultar num produto que iria ter muito valor. Pedro, conta para nós, a partir desse ponto de partida na escola, descobrir a ourivesaria, como é que você encontrou um estilo para você? Como é que você conseguiu cristalizar um estilo reconhecível para o Pedro Youssef? Então, na verdade, eu acho que o meu estilo vem muito da minha curiosidade. É muito de uma tentativa e um erro que eu faço. Inclusive, isso é uma das formas da minha criação. Eu, até por também fazer a bancada, não só desenhar, como colocar a mão na massa para o desenvolvimento das peças. É muito importante esse processo de execução, de martelar, de sentir o material, de sentir as possibilidades que esse material vai me dar. E aí, através disso, eu sempre busquei trazer formas diferentes das que já existiam, né? E as minhas maiores inspirações são em arquitetura. Eu gosto muito de design de interior, de arquitetura, e na estrutura arquitetônica eu consigo puxar muito das minhas ideias. E através de testes eu consigo resultar um produto que com o tempo foi se tornando uma identidade. Pedro, como é que você consegue, a partir de um cliente, separar o autor e o executor de uma peça que tem como destino uma outra pessoa que deve atender aos anseios, aos desejos daquela pessoa?
como é que você faz? Você apaga um pouco o Pedro autor da joia autoral para refletir sobre o cliente que você está servindo naquele momento? Na verdade, eu acho que os dois ao mesmo tempo acontecem, mas a minha busca é sempre, como eu faço uma joia em cima de um desejo me trazido, eu busco entrar um pouco na história desse cliente, entender um pouco do estilo dele e através também das minhas referências também propor, não só fazer, na verdade, o que ele está me pedindo, mas sim entender a necessidade dele, o pedido dele e em cima disso, com a minha autoria, propor uma visão e um design que vai chegar dentro do que ele deseja, mas trazendo uma personalidade que advém de mim também e de todo o meu histórico. Todas as peças têm um toque do Pedro, tem a identidade do Pedro ali. Todas as peças têm um toque do Pedro, tem uma identidade, tanto na parte da criação, da proposta, de como ela vai ser composta, como na forma da fabricação. Porque eu busco sempre não ir pelo óbvio. Eu busco, por mais que demore, por mais que eu tenha uma demanda, um custo maior, eu busco sempre aplicar algo novo que eu já estudei e que eu gostaria de aplicar e que ainda não tinha tido a oportunidade e trazer com isso um diferencial em relação às outras peças. No mercado tão tradicional e fechado como é o mercado de joias, né? Na fabricação de joias, se arriscar para poucos, né? Poucas pessoas têm a coragem de fazer peças diferentes, de trazer o novo, de inovar, porque as pessoas gostam muito do tradicional, né? Da joia tradicional, do brilhante. Como que foi? Você já falou assim, eu vou entrar fazendo diferente, se der certo... Na verdade, eu acho que o tempo da gente se arriscar é quando a gente pensa em qual área que você vai atuar. Você tem esse mercado onde você tem uma demanda de algo mais vendável, mas até pela característica do nicho que eu defini atuar, essa parte do propor algo diferente é o meu diferencial. Então, quando eu ouço do meu cliente e com isso eu consigo fazer todo um desenvolvimento exclusivo, eu não sou olhado como algo, mas se errar, ou, poxa, será que vai ficar bom? Primeiro porque existem processos para o erro não chegar na peça final, né? E esses processos de erro é o que transforma a peça em 100% exclusiva. Então, acho que o macro aí é eu ter... A minha proposta é realmente trabalhar com algo diferente. E para isso você tem outros métodos que vão te dar mais trabalho e que vai te trazer um desafio e um frio na barriga muito maior também para conseguir entregar o que o cliente está esperando. Na verdade, você está falando que é uma interseção entre a expectativa e o desejo do cliente e a autoria do Pedro, sua. Exatamente. É nessa interseção que reside a melhor solução. Exatamente. Eu acho que ao invés de ver isso de uma forma temerosa, eu vejo isso como uma vantagem. Então o meu desafio é o que me move. Então o desafio de alguém me trazer algo que eu nunca fiz ou algo muito diferente ou muito, poxa, mas como é que eu vou conseguir tirar essa ideia do papel e transformar numa joia que, querendo ou não, ela vai ter que ser usada de repente no dedo, porque foi determinada no dedo, né? E óbvio, já foi estudada ergonomia, todas essas partes mais técnicas, e inclusive na produção dessa peça também, porque é muito importante. Não dá para você criar algo que não dê para produzir. Útil. E que não dê para produzir. Então eu digo que a minha inquietude vem desse desafio. Eu coloco na minha meta um desafio, na minha cabeça um desafio trazido, e eu falo, eu vou entregar algo que meu foco é ele se surpreender. A gente, ao longo da Feringia, né, recentemente acabou a Feringia, nós entrevistamos uma série de designers. E eles sempre colocaram, eu tenho vontade de fazer peças exclusivas, de desafiar, de fazer peças inovadoras, mas a gente quase sempre segue pelo tradicional, que é o que nos é encomendado, é o que a indústria quer. E você já é procurado pelo contrário, porque você traz a inovação das peças. É isso que fez com que você se tornasse esse queridinho dos artistas, assim? Na verdade, eu acho que a proposta de fazer... Porque você pode pegar o material que hoje é feito, pegar o jeito de se usar a joia
E não precisa necessariamente mudar ela da água para o vinho, mesmo porque teve todo um estudo por trás para ela resultar no que ela é hoje. Mas você pode, aos poucos, dar alguns toques, e esses toques podem ser toques minimalistas. Nem sempre uma joia exclusiva ela vai determinar que você mude ela do começo ao fim. Às vezes foi uma observação que você fez ou que já fizeram, mas deixaram de aplicar ali. E aí é esse estímulo que eu acho que é importante. Levando as celebridades, a celebridade, a maioria dos clientes que me procuram, eles querem algo único. E eles gostam de desafio. Porque o mais do mesmo, eles já têm, já é comum para eles. Como eles estão num outro nicho, eles querem algo que conte a história deles, ou para contar a história de uma carreira, ou para pontuar algum momento específico dentro da carreira deles. Assim como a gente tem a nossa história, eles têm a deles, né? Em proporções diferentes. E aí, eu acho que a busca da necessidade deles gostarem do meu trabalho é porque eu embarco com eles nessa viagem. Às vezes, literalmente são viagens. Eles me trazem algo que eu fico um bom tempo pensando como eu vou conseguir suprir esse desejo, transformando numa peça que tem que ser usável, né? Então, eu acredito que o trabalho foi reconhecido por essa falta de não possibilidades, né? De poder explorar de diferentes formas. Pedro, você da geração jovem, você já estruturou a sua entrada no mercado através das mídias sociais, das redes sociais. Conta para nós um pouquinho como é que é essa estratégia de, a partir do zero, você construir uma imagem lastreada, baseada nas redes sociais. A minha estratégia, a rede social serviu para me dar a voz, para me dar um espaço que eu não tinha possibilidade de ter, porque eu estava começando, eu não tinha possibilidade de ter uma estrutura, de ter uma loja num lugar nobre, onde pessoas que consomem joia passam na frente e aí você tem a chance delas entrarem e se interessarem pelo seu produto. Mas eu tinha que aparecer e que eu queria mostrar o meu trabalho de alguma forma. Então eu me apeguei muito no advento das redes sociais, porque para conseguir de uma forma, né, principalmente num produto que a gente, o comportamento de compra era e ainda é muito tangível, muito de tocar, muito de pegar, muito de experimentar, para algo totalmente digital na primeira vista, né? Então, eu tenho que fazer uma curadoria dentro do meu Instagram que o cliente sinta um desejo de conhecer e de vir até mim. Eu não tenho uma loja, então eu mostro primeiro uma foto para ele de um produto e toda a minha comunicação através dos vídeos de como eu faço. E ali eu estou criando o primeiro desejo, o desejo dele me dar uma oportunidade dele me conhecer e dele ver as diversas possibilidades que existem num desenvolvimento exclusivo. Então, toda essa curadoria é feita por mim, pela minha equipe. Existem coisas inegociáveis no sentido de um padrão de fundo, que sempre foi a minha cor, fundo preto, fotos no fundo preto. Quando eu comecei, não existia foto de joia em fundo preto. Aliás, foi criticado isso no começo, porque a revista falava para mim, mas como eu vou postar uma foto na minha página se o seu fundo é preto? Eu não consigo recortar essa peça e colocar no fundo branco. E eu falei, não, eu vou continuar batendo na tecla do fundo preto, porque eu acho que um dia ele ainda vai ser reconhecido e vai se tornar uma marca registrada. E com o tempo as pessoas foram vendo isso e elas foram entendendo. Então toda a comunicação das minhas redes, tanto de vídeo como de fotos, elas seguem uma linha de raciocínio para conseguir pegar esse cliente e a atenção dele, independente se ele vai me consumir como produto, como formador de opinião. Você criou um padrão, uma identidade. As pessoas que olham a foto da sua joia sabem que é do Pedro. Isso. Que ela tem essa questão de ser... Meu foco sempre foi nisso. Eu quero que um dia as pessoas olhem e falem, isso aqui é Pedro. Né? E tudo isso você faz com vários pontos de contato, não um só, né? Sim, é muito importante o design também, porque não adianta você ter um fundo preto, mas você ter uma peça comum. Então,
um alinhado com o outro, Uma peça que seja atrativa também, né? é relativo, mas é exatamente isso. Então, a minha atração é a minha chance do meu cliente vir me procurar, né? Do cliente dar a chance de ver, peraí, deixa eu ver quem é o Pedro. Deixa eu ver esse tipo de peça. Acho que me chamou a atenção aqui. Que eu vou aparecer na tela dele, junto com milhares de informações, não só na área de joalheria, como em outras áreas também, que também acabam competindo, como a gente até conversou anteriormente. A gente brinca muito, Rafaela, que... Brinca não, a gente seriamente fala que você não pode ser banal. Você pode ser pequeno, você pode ser uma joia minimalista, você pode ser uma joia rebuscada, só não pode ser banal. E aí o cliente entende as razões pelas quais aquela joia foi construída, qual é a proposta que ela tem. E aí ele pode ou não se identificar com ela, mas é uma proposta que tende a ter um conteúdo ou estético ou emocional que seja visível, que seja claro. Aí dentro desse contexto, as joias que são autorais, elas refletem mais essa ideia. Elas partem do princípio que tem uma ideia constituinte de partida, que é a ideia do autor sobre o mundo. Então, a partir daí, ele adapta à necessidade, ao desejo, à vontade do cliente. E por isso que ela é reconhecível, ela tem esse DNA importante. Isso é muito bom quando você quer construir um branding, né? Você quer construir uma marca reconhecível e a partir do produto é uma das questões mais importantes nessa construção. Mas tem outros elementos. Tem os storytellings, Sim, tem com certeza. a comunicação. Me conta como é que você concilia essa ideia do Pedro, o artesão, no sentido mais nobre, né, do criador, do que domina as técnicas, e com essa necessidade de estar nesse mundo no século XXI, inserido nesse contexto de internet, storytelling, artistas sendo propagandistas involuntários ou não do seu produto. Eu encaro como um desafio, mas eu acho que a palavra é personificar algo que você acredita e contar uma história, né? Independente do produto, sempre ele vai ter uma história. Quando, principalmente, um produto criado por uma pessoa, já começou uma história ali. Ela começou desde quando a pessoa me buscou até a entrega da peça. E contar essa jornada, desde quando eu tive o primeiro ponto de contato com o cliente, os desafios que ele me trouxe, os desafios que eu vou ter até na hora que eu estou fabricando a peça, porque nem sempre a peça que eu projetei no começo vai ser fácil de produzir. Eu já tive que fazer 3, 4 vezes a mesma peça. E tem alterações no projeto que ocorrem com alguma frequência. Com certeza, porque uma coisa é você criar no computador, no papel, outra coisa é você conseguir materializar isso com diferentes materiais, ainda assim trazendo a exclusividade de fazer algo que já foi testado, né? Porque as minhas peças, muitas vezes elas não foram testadas. Olha, a gente já tem esse modo de produção, se você for por aqui, fica tranquilo que vai funcionar. Mas não é isso que eu quero. Eu quero, mas espera aí, por que o fecho tem que ser assim? Por que ele não pode ser assim? Ah, não, porque é segurança. Tá, então peraí, vamos destrinchar isso. Como que eu faço esse fecho ter a mesma segurança do fecho que já existe? É um processo linkado à velocidade, linkado à entrega prometida para o cliente, né? Pedro, qual é a história que você quer contar? A história que eu quero contar é do menino que sempre gostou de criar, sempre se apaixonou por ferramenta e ele, diferente dos momentos da vida dele, ele continua brincando. Independente do tamanho que eu vire, eu quero continuar brincando. Esse fundo negro, ele tem alguma representatividade? Em algum momento Não. da sua vida? Não. Na parte mais filosófica, não. O fundo negro, vou ser bem objetivo. Eu não gosto assim, das peças que eu desenvolvo da forma exclusiva, que é a marca Pedro Iosef. Eu nunca gostei de fundo branco. Eu acho que a peça perde beleza. Eu acho que o fundo preto, ele realça a joia, na minha opinião. E eu acredito nisso fielmente, porque eu faço isso. Então eu acho que para mim ela destaca mais a pedra, ela destaca mais o contraste do metal,
ela dá um glamour por trás que, na minha visão, o fundo branco não consegue, mesmo tendo a mesma peça, você comparar no fundo preto e fundo branco, com o mesmo ângulo de foto, pelo menos para mim, não é o mesmo impacto. É a sua visão disso, é o que chama a sua minha atenção. visão, concordo com quem discordar, não tem problema, mas eu estou dando o meu feeling, né? E você, hoje, você não tem peças à pronta entrega. Se eu quiser uma peça do Pedro, eu tenho que encomendá-la. Isso, na verdade eu tenho uma outra marca chamada ByPY, que ela é 100% digital, onde eu desenho coleções, então as pessoas entram na internet, mas elas não têm contato comigo, elas sabem que foi desenhada por mim, mas são propostas que eu fiz a partir da minha visão do mundo. A marca Pedro Iosef é uma marca onde eu desenho algo 100% exclusivo. Então, as pessoas que desejam algo assim, elas primeiro me encontram nas redes sociais e através de um ponto de contato, de um Instagram, via direct ou WhatsApp, a gente começa um pré-atendimento até ir afunilando e receber ela no meu ateliê, onde eu tenho as possibilidades de conversar com ela frente a frente. Embora, até antes da pandemia, eu tenho feito muitos atendimentos para pessoas de fora de São Paulo e fora do país, 100% online, ou videochamada, ou um desenho enviado. E, para minha surpresa e felicidade também, os pontos que eu consigo apresentar são pontos que não precisam de mais convencimento para ela se sentir segura de fazer uma peça comigo e receber na casa dela em qualquer ponto que ela esteja. Hoje a gente está com você aqui, tem uma equipe por trás, né? Que Sim. cuida da questão das suas redes sociais e tudo. Sim. Mas ninguém nasce grande. Não. Como é que foi o seu começo? Como é que... Porque assim, a rede social, ela é um lugar que ela pode te impulsionar, mas ela também pode te levar para baixo, Com né? toda certeza. Como é que foi o seu começo, Pedro? No meu começo, eu tive a sorte de... A minha irmã, ela é publicitária e ela me ensinou ela me deu um olhar de cuidado para prestar atenção no cliente e me direcionar em uma sequência de atendimento onde eu ia, de novo, tocar em todos os pontos desse cliente, prestar atenção nesse cliente. E aí, a partir daí, ela me ajudou a fazer a rede social. E aí, na rede social, eu fui me desenvolvendo. E assim, o que eu costumo falar é que não existe receita de bolo. Eu errei muito, mas fez parte e foi muito bom eu ter errado muito. Porque eu aprendi e a partir desses erros eu consegui muitos insights para conseguir ir organizando de uma forma concisa um caminho que eu queria trilhar. Mas foi um começo mesmo com o celular na mão, eu me filmando, eu contando a minha história, sentado no chão com um fotógrafo amigo meu. Você já fotografou joia? Não, nunca fotografei. Vamos fotografar? Vamos. Então vamos combinar um dia, senta no chão, pega as peças. Por que você fotografa reto? Não sei. Não, mas eu queria um olhar que as pessoas olhassem para a peça, que foi o olhar que quando eu pensei que eu criei essas peças, eu gostaria que as pessoas olhassem. Por que não ter essa foto nesse ângulo? Se eu der se eu der a minha peça para o fotógrafo, vai sair uma foto maravilhosa pelo potencial dele. Mas talvez não com o olhar que eu gostaria que os outros olhassem a minha peça. Então, eu participar desse processo, eu faço questão. O profissional é ele, mas eu faço questão de demonstrar para ele, pelo menos assim, eu queria esse ângulo, eu queria essa visão, eu queria esse brilho, porque é isso que eu acho, pelo meu feeling, que vai despertar, né? Então, foi fazendo isso e aí com o tempo você vai adquirindo possibilidades e aprendizados e você vai conseguindo agregar boas pessoas. E eu, graças a Deus, eu agradeço, eu tenho só pessoas boas que começaram comigo desde o começo e que estão aqui hoje, né? E para mim é muito gratificante, porque elas conhecem a minha história e o meu DNA. Elas fazem parte. Eu não faço nada sozinho, elas fazem parte do DNA Pedro Iosef. Pedro, você tem um foco num determinado perfil de cliente? Não, o meu foco, se eu for falar algum tipo de foco para você, é o cliente que busca algo exclusivo, que queira contar a história, queira transformar qualquer momento, independente se for feliz ou triste, em algo para ser uma memória, né? É muito bom fazer as peças de festas, de comemorações, mas é muito bonito também, é muito legal quando você consegue
partilhar de um momento difícil da vida de um cliente e ele te dá a incumbência e a permissão de você, naquele momento, ressignificar algum sentimento que ele tem através, de repente, de uma perda de um parente muito próximo, de um resgate de uma peça de família que estava perdida ou dentro de um cofre por um momento feliz na vida dele. Então, eu acho que, se for o foco, é um cliente que deseja realizar algo único e que conte a história. Exclusividade requer investimento, né? Exclusividade requer investimento. E um investimento alto, não é, Pedro? Olha, eu digo que o investimento eu vou fazer... Eu acho que é uma questão de valor percebido. Sim. Porque, às vezes, a pessoa, né, afetivamente tem essa necessidade de cumprir essa missão e não é tão alto para ela o valor. É isso que a gente gosta muito de falar. As joias são exclusivas? São, mas elas dependem do peso que elas têm em relação à capacidade contributiva daquela pessoa. Então, eu gosto sempre de falar de valor percebido. Às vezes, a peça exclusiva ela tem um valor percebido tão bom que não fica tão pesado gastar uma soma. É um investimento. Quando eu respondi que requer investimento, eu havia entendido que a pergunta seria na forma de pensar técnicas de fabricação, investimento em maquinário. Neste ponto, requer muito. Agora, no ponto da exclusividade por parte do cliente, nem sempre a joia mais cara que eu fiz é a joia que talvez tenha tido maior impacto na pessoa. Então, tudo vai também se está condizente com a história que ele está me passando e me permitindo que eu transforme numa joia única para ele. Você faz na bancada, você vai para a bancada e produz essas joias. Hoje você tem uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe, hoje eu não faço 100%, mas a modelagem, uma parte dessa modelagem, até pela minha criação e para aguçar os meus sentidos para propor algo único, sim. Mas você tem máquinas que te ajudam sim, com essa produção? hoje tem uma recursos fábrica tecnológicos. Sim, com certeza. E sempre que eu posso, eu invisto cada vez mais nisso, porque é isso que vai conseguir me ajudar cada vez mais a eu trazer a essência de uma forma cada vez mais perfeita no sentido de acabamento, que é o que eu prezo muito, na criação, que é uma pré-produção. Então, para eu entregar para o meu cliente, antes dele ver a peça final, algo que ele confie, a tecnologia neste ponto, o 3D, é muito importante. Então, é importante que você tenha um investimento, sim, num maquinário que te dê a melhor qualidade que você consiga para esse resultado. A PY, ela tem um foco no jovem consumidor ou não? A by PY ou a Pedro Youssef? Não, by PY. A by PY, ela tem sim, a ideia foi nesse jovem que hoje ele não sai de casa e pega o celular e faz tudo 100% online, né? Você tem possibilidades de, às vezes, uma pequena personalização, mesmo porque não é um produto à pronta entrega, demora de 10 a 15 dias a entrega, mas é uma forma mais digital, inclusive onde a experiência dele é 100% digital e ele consegue, através disso, não só comprar um produto, mas como criar uma experiência ou pedindo para eu gravar um vídeo para quem vai receber a peça, ou ele gravando um vídeo onde eu imprimo um QR Code que eu coloco na embalagem. Então, quando a pessoa recebe a peça, ela pega o celular, aponta e é o filho falando: mãe, esse presente é para você, ou eu. É um prazer estar desenvolvendo uma peça exclusiva para você. Meu nome é Pedro Youssef e eu espero que você goste dessa peça que foi desenvolvida. Então, ela tem essa participação nesse ponto de contato da surpresa, da surpresa do abrir o presente até o conteúdo que está dentro, que é a joia. E tem esse apelo afetivo, né? Você recebeu uma mensagem... Há uma compensação pelo fato de que é um design estandarizado para a complementação de que a escolha foi afetiva, então, ou o desenvolvimento da peça foi afetivo nesse caso. Então, eu acho que esse é um jeito da gente neutralizar um pouco e voltar um pouco essa ideia da exclusividade, né? Que a mensagem é exclusiva, que a escolha foi exclusiva. Então, de alguma coisa no processo é exclusivo. A minha vida baseia no exclusivo. Eu sempre tento ver onde eu posso colocar, nem que for um detalhe mínimo, para fazer aquela peça ser única para aquela pessoa. Ainda assim que existam outras peças da mesma característica. Existe uma preocupação do mercado joalheiro, de forma geral, em trazer essa juventude para o consumo de joias, né? Assim,
Porque o jovem ele não tem interesse em consumir. Você acha que investindo em exclusividade é o caminho para isso? Eu acho que sim, porque hoje a gente tem jovens que eles experimentam diferentes formas de informações e diferentes produtos e estão em diferentes tribos e nichos. Então eu acho que quando você entende o que ele gosta, a necessidade dele e ainda assim, né, que é o conjunto perfeito, mas e ainda assim consegue transformar um produto que ele veja valor e que ele veja que pertence ao mundo dele, eu acho que dessa forma você consegue trazer ele para consumir um produto que até então, teoricamente, é um produto mais de vanguarda, mas que pode ser trazido para os dias de hoje. Talvez ele não vá usar mais a aliança no dedo. Talvez ele pode usar o símbolo da união de uma pessoa ou mais pessoas, né, nessas novas relações, de uma forma diferente, através de um colar que faça a união entre as 3, 4, 5 pessoas, enfim, a gente não sabe. É preciso estar aberto também, né? Sempre despido dos preconceitos. Totalmente, totalmente. A questão é que você precisa descobrir os novos simbólicos, quais são os novos símbolos que a juventude está interessada e responder a essas demandas desse novo simbólico, que não são os mesmos anteriores. E acho que o Pedro tem todas as condições de fazer isso na medida em que ele é jovem, plugado na internet, de muito talento. Pedro, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Muito sucesso na sua trajetória. A gente fica feliz de ver como o setor está sendo renovado através dessa juventude que vem trazer novos olhares para a gente. Não, talento é o que não falta, né, Manuel? Por favor, eu estou aqui hoje, eu que sou de fora do setor, cercada por 2 celebridades, 2 ícones. Meu Deus. Né? O Manuel Bernardes, o Pedro Youssef. Foi um prazer enorme conhecer toda a sua novidade, sua inovação, sua jovialidade. E eu convivi por alguns dias aí durante a FENIGER com o Manuel, que me trouxe muita coisa boa. Ele é muito referência, ele é muito respeitado no setor e ele está muito aberto, né, para tudo que vem de novidade. Parabéns para vocês, Obrigado. Pedro, na pequena lembrança nossa para você, que quando você estiver lá no estúdio tentando arranjar uma solução incrível, que você tenha lembrança da gente, seja através da água, seja através do café. Lembra desse momento que foi tão bom pra gente. Obrigado, gostaria de agradecer pelo carinho, pelo convite, você, Manuel, pela mediação, pelo carinho como me recebeu, como recebeu o meu trabalho, pela sua inquietude das perguntas que você fez, acho que também o resultado está muito aí. Obrigado pelo carinho, você também é uma referência. E eu acho que é isso, essa união da vanguarda com os novos artistas que estão surgindo. Eu acho que é isso que vai fazer o nosso joalheria brasileira e o nosso design brasileiro alçar voos cada vez maiores e ter cada vez mais pessoas admirando. A união é importante para qualquer setor, né? Gente, Pedro, brigadão, cara. Imagina, obrigado vocês. Venha sempre aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Encerramos o nosso IBGM Cast por aqui e até a próxima edição.